olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Eu olho para a cruz o que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti
Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Eu só tenho a ti, Senhor. Jesus. Olá, meus queridos irmãos, convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Amós. Livro de Amós, capítulo 9, versículo 11 a 12. Amós, capítulo 9, versículo 11 a 12. Assim diz a palavra de Deus. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que eles dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Palavra que exorta, palavra que instrui e palavra que nos dá esperança. Pedimos que o Espírito Santo esteja aplicando ela aos nossos corações e que possamos sair daqui edificados. Em nome de Jesus. Amém. Epílogo. Epílogo significa conclusão. Na literatura, o epílogo determina os últimos acontecimentos da história. No epílogo nós temos todos os fatos que encerram o drama, nós temos também informações que vão complementar as ações anteriores e também temos uma revelação do destino final das personagens. Existem várias formas de se usar o epílogo. Uma delas se chama o efeito cortina lenta. Vamos supor que você está escrevendo um livro e é uma história muito tensa. Seu último capítulo foi dramático, mas você quer encerrar o livro, você quer acalmar o seu leitor. Então, você precisa fazer um epílogo e as páginas desse epílogo precisam ser de uma forma mais tranquila. Você pode, inclusive, nesse epílogo, avançar no tempo, avançar uns meses, alguns anos, e mostrar como os personagens estão. É uma forma de dizer, gente, o leitor, olha, tá tudo bem, ficou tudo bem. Essa é uma forma de transmitir calmaria e esperança para o leitor da sua história. Da mesma forma que livros não se escrevem sozinhos, a história humana não acontece por acaso. O autor da nossa história é Deus. E ele tem, essa história que ele tem, existe um padrão nela. Criação, queda, redenção e restauração. O comentarista Gary Smith descreve os 5 últimos versículos de Amós como um epílogo. Estes últimos 5 versículos eles são fortemente contrastantes com os demais,
com os anteriores de Amós. Apesar de ser uma curta passagem, ela carrega uma importante mensagem. Ela transmite uma grande mudança de rumo em tudo que Amós havia dito anteriormente. Veja, Deus preparou Amós. Deus chamou Amós, um homem do campo, um homem rural, um boiadeiro e colhedor de sicômoros. Ele saiu do reino do sul e foi trovejar contra o reino do norte. Ele trovejou contra Israel. Ele trovejou contra os povos vizinhos por causa das alianças políticas sujas que eles faziam, inclusive o povo de Israel. O povo de Israel estava envolvido com politicagem. O povo de Israel estava com riquezas obtidas de forma ilícita. O povo de Israel estava com uma adoração corrompida. Amós, ele começa o seu livro condenando as demais nações. E o povo de Israel ouve Amós e até chega a pensar, isso aí Amós, mete bronca porque eles merecem, mas aí não demora muito não, que Amós vira para o povo de Israel e diz, vocês também não vão ficar de fora. E aí ele lança as acusações, ele lança os juízos de Deus contra Israel, dizendo que Deus iria destruir aquele povo, deixando-os sem terra, levando-os para o exílio e deixando-os sem rei. Mas nesses últimos versículos, ele conclui a sua obra apresentando a única maneira deles escaparem disso, que seria através da obra do próprio Deus. Eles seriam destruídos, mas não seriam varridos do mapa. A destruição viria, mas Deus iria restaurá-los. E apesar do pecado do povo, Deus havia prometido um final feliz para eles. Deus havia prometido grandes bênçãos para o seu povo no dia em que eles fossem restaurados. Portanto, hoje nós meditaremos no seguinte tema: restauração, uma promessa de esperança. Deus prometeu restaurar o seu povo. Como Deus fará essa restauração? Em primeiro lugar, nós veremos que Deus começa a restauração através de um rei. Veja comigo o versículo 11. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Naquele dia. Essa é uma expressão usada por Amós para assinalar os juízos de Deus contra o povo. Mas aqui Amós está interessado em erguer os olhos dos seus ouvintes para um futuro esperançoso. Um futuro distante, mas um futuro esperançoso. E essa deve ser a nossa postura em momentos difíceis. Para nós não sucumbirmos aos problemas, nós devemos trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. E a nossa esperança está naquilo que Deus fez, naquilo que Deus faz e naquilo que Deus fará por nós. No versículo 11, Amós descreve o estado do tabernáculo de Davi. Quando Amós diz o tabernáculo de Davi, não pense em uma construção suntuosa, mas pense em uma tenda. A palavra usada para tabernáculo se refere a um abrigo temporário. Era uma cabana improvisada, era uma construção frágil. Em geral, ela era usada por agricultores, lavradores. Lembre-se, Amós era um homem extremamente rural e familiarizado com isso. Então Amós usa essa imagem de uma construção, de uma cabana feita de palmeiras entrelaçadas que os agricultores usavam durante seus trabalhos, a fim de ter um pouco de descanso, um momento protegidos do sol. Mas Davi não era um homem que habitava em tendas. Davi não era um agricultor. O que Amós está querendo dizer com isso? Amós, de uma forma bem irônica, ele está se referindo à dinastia de Davi. Amós, ele está dizendo simplesmente que Israel ele não teria mais um rei. E isso ele já havia falado nos capítulos anteriores. Por isso que Amós está descrevendo a dinastia de Davi como uma cabana. E as condições dessa cabana elas são as piores. É uma cabana caída. Nós também poderíamos traduzir como
caindo. Literalmente, uma cabana que está caindo. Por quê? Porque a era de ouro do reinado de Israel foi durante o governo de Davi. Davi reinou sobre todo Israel. Davi reinou sobre todas as 12 tribos. Depois de Davi veio Salomão, depois de Salomão veio Roboão, e aí é que as coisas ficaram ruins. É aí que a cabana começou a cair. Porque foi no reinado de Roboão que o reino se dividiu. O reino ficou dividido, e Amós, que era do reino do sul, mas estava ali no reinado de Jeroboão II, estava fazendo esse alerta. Mas as coisas iriam ficar pior. Após os dias de Amós, os assírios eles iriam exilar o reino do norte, e o reino do sul seria exilado pela Babilônia. E depois disso, eles sumiriam da história. No restante do versículo 11, ele continua falando da dinastia, mas de uma forma diferente. Ele deixa a figura de tenda de lado e passa a falar sobre a dinastia de Davi como uma construção em ruínas. A dinastia de Davi, ela vai ficar com brechas grandes o suficientes para um boi passar por elas. Então, é assim que a dinastia de Davi vai ficar. A dinastia ficará em ruínas. O povo, ele não teria mais um rei. E é nesse cenário de destruição que Amós fala de esperança. O próprio Deus que destruiu a dinastia é o mesmo Deus que vai restaurá-la. Amós, ele simplesmente avisou que em um dia futuro, esse reinado vai ser levantado pelo próprio Deus. Gerard van Groningen, ele fala o seguinte, que Amós, ele proclamou um futuro trágico para a dinastia de Davi. Ela é frágil como uma tenda, porque os descendentes de Davi se recusam a obedecer os preceitos do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, ela é durável por causa da aliança de Javé com Davi. Deus fez um pacto com Davi, e está lá em 2 Samuel, capítulo 7. E nesse pacto, Deus prometeu a Davi um descendente, um sucessor, um homem, um rei que habitaria, que teria um reino eternos. Deus iria levantar as paredes e reconstruir as ruínas. E é aqui que a nação encontra a sua esperança. Deus está dizendo, Israel, vai ser duro, vai ser difícil, vocês vão sofrer, vocês serão escravizados, levados ao exílio. Mas o cativeiro não é o teu fim. Com base na aliança com Davi, o povo recebe essa esperança. E a expectativa de que Deus há de levantar um novo rei. Como Palmer Robertson bem diz, virá um ocupante maior do trono de Davi. Ele irá assentar-se no trono, reinará com justiça sobre toda a terra, fundirá o trono de Deus com o seu, porque ele será Emanuel, Todo-Poderoso, o próprio Deus. Javé iria providenciar um rei. Mas para quê? Veja comigo o versículo 12. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo seu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. O propósito de Deus na restauração é expresso em termos universais. Porque ele diz, possuindo Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Se há um rei, logicamente vai haver um reino. E o futuro reino será muito maior do que o reino de Davi, pois o seu território se estenderá sobre todo o planeta, sobre todas as nações. O Salmo 2 fala sobre esse reino. No Salmo 2 nós vemos Deus prometendo a esse rei o seguinte, pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. É exatamente como Amós está falando aqui. No Antigo Testamento, Deus havia começado a prometer um reino futuro, em que sua soberania ela seria universal, ela abrangeria todas as nações. E é muito importante entender que a palavra possuir nesse texto não se restringe a uma conquista militar. Pessoas de todas as nações serão trazidas, mas não para serem escravas.
mas para um relacionamento de aliança com Deus. Veja, Edom, o maior inimigo de Israel. Edom, aquele que comercializava escravos. Ele faria parte desse povo, mas não como escravo, e sim como cidadãos desse reino. O reino é universal, não no sentido de que todos serão redimidos, mas de que todos obedecerão. Alguns dobrarão os joelhos em devoção sincera, outros eles serão forçados a essa submissão, mas a questão aqui é: representantes de todas as nações farão parte de Israel. O Novo Testamento não nos deixa dúvida quanto à interpretação dessa profecia. Em Atos capítulo 15, o Conselho de Jerusalém esteve tratando a respeito desses novos convertidos, dessas pessoas que aceitaram a Jesus e que querem fazer parte da igreja cristã, mas não são judeus. Eles estavam se perguntando: o que é que nós vamos fazer com essas pessoas? Elas têm que se tornar judias, elas têm que seguir todas as leis, circuncisão, têm que seguir todas as leis. Mas Tiago se levanta e dá uma palavra final a respeito disso. Tiago, irmão de Cristo, ele cita nada mais e nada menos do que a profecia de Amós. E ele cita a profecia de Amós como uma profecia cumprida. Eles compreenderam então que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus é o representante da dinastia davídica. Todos os que creem nele, o obedecem e o servem, pertencem a esse reino. O Paulo Anglada, comentando esse texto, ele diz: a dinastia de Davi, retratada como uma tenda caída, ela foi restaurada por Jesus, o seu descendente anunciado, o qual estendeu o seu reino sobre os gentios. É graças a Jesus Cristo que pecadores podem se chegar e receber a cidadania celestial, independentemente de ser judeu ou não. Cristo pagou o resgate por todos os que são chamados pelo nome do Senhor. Consequentemente, judeus, gregos, brasileiros e até argentinos podem pertencer a Ele e o reconhecer como Senhor e Rei. Portanto, nós estamos diante de uma profecia que já se cumpriu. De fato, o povo foi exilado. A descendência de Davi ficou como uma tenda caída. Porém, Deus já a levantou. Meus irmãos, o nosso Deus já levantou, já restaurou, já reparou. Ele levantou um rei, e esse rei é o Senhor Jesus Cristo. E este reino de Jesus, ele já começou e ele está crescendo. E bem-aventurados são todos os que nele se refugiam. Nós estamos meditando no seguinte tema: restauração, uma promessa de esperança. Nós vimos que, em primeiro lugar, Deus começa a sua restauração através de um rei. Amós profetizou a respeito da vinda desse rei, que era o Senhor Jesus Cristo, e também da reunião do seu povo, que seria composta por judeus e gentios. Mas agora, em segundo lugar, nós veremos que a restauração se conclui com as bênçãos para o povo. A restauração de Deus se conclui com as bênçãos para o povo. Veja o versículo 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Assim como os outros profetas, Amós coloca na nossa frente uma cena rural, de intensa abundância, para descrever a felicidade dos que pertencem ao reino de Jesus Cristo. Kaiser, comentando, diz o seguinte: os profetas, eles não tinham como expressar com palavras e termos da cultura de hoje, simplesmente porque a profecia era adaptada à capacidade intelectual da época, que naquele caso era uma sociedade agrícola. Então, apesar dessa ilustração ser antiga, ela é fácil de ser entendida por nós, porque todos nós já tivemos algum contato com a agricultura, nem que tenha sido mínima. Todo mundo já assistiu ou já cultivou uma plantinha, nem que seja o feijãozinho no algodão. E nessas experiências e observações, a gente percebe que há um processo
Primeiro a gente prepara o solo, depois a gente semeia e aí a gente espera. Espera e enquanto espera ainda fica de olho, vê se não tem nenhum inseto, nenhuma formiguinha ali comendo e estragando a sua querida plantação. Não é uma coisa que vem da noite para o dia. Existe um processo nisso tudo. E naquela época o processo era o seguinte: o lavrador e o ceifeiro, eles trabalhavam distantes um do outro. Mas não a uma distância de metros, uma distância de tempo. O lavrador ele começava o seu trabalho após a chuva de outono, lá em outubro, novembro. E só 5 meses depois é que o ceifeiro entraria em ação recolhendo os frutos. Mas no reino de Jesus Cristo, as coisas não são desse jeito. A fecundidade da terra será tão grande, mas tão abundante, que os trabalhadores eles ficarão sem fôlego. Eles tentarão dar conta de todos os frutos. Eles vão se esbarrar um no outro. É semeando e plantando. É semeando e plantando, um atrás do outro. E da mesma forma vai acontecer com o vinho. O pisar de uvas acontecia em setembro, e enquanto que a semeadura era em novembro ou dezembro. Já também não vai haver esse espaço de tempo. Será tudo próximo do outro. Por quê? Porque a abundância é grande. Para uma sociedade agrária, isso só poderia significar uma coisa: fartura. Aqueles que fazem parte do reino do Senhor Jesus Cristo viverão em fartura. No versículo 14, Amós diz que o Senhor há de mudar a sorte de Israel. O Senhor há de restaurar a sorte. O Senhor há de realizar uma restauração. Mudar a sorte é a mesma expressão usada lá em Jó, capítulo 42, verso 10, quando diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Deus irá mudar a sorte do seu povo através de uma restauração espiritual completa do povo. Portanto, quando o Senhor levar os israelitas de volta para a terra deles, as cidades serão reconstruídas, as vinhas serão plantadas, os jardins produzirão frutos. Haverá fartura. No versículo 15, Amós continua dizendo: o Senhor fala: vocês nunca mais serão escravizados, nunca mais serão subjugados. Toda a ameaça do exílio será eliminada. Por quê? Porque o Senhor irá plantá-los na sua terra, e dessa terra já não serão arrancados. Diz o Senhor teu Deus. Aqui nós vemos a essência da aliança de Deus. É aquele que estabeleceu um relacionamento com o seu povo. Eu sou o teu Deus. O nosso Deus que por si jurou. O Senhor fará todas essas coisas em amor. Fará todas essas coisas em fidelidade à aliança que ele fez com o seu povo. A aliança que foi estabelecida no jardim e que se encarnou em Jesus Cristo. Em que sentido, então, Deus prometeu o que acabamos de ler? Será que ele está se referindo a uma restauração literal do Estado de Israel? Muitos acham que Deus trará as 12 tribos para a terra de Israel, que os judeus vão em massa se converter e que Cristo reinará sobre eles por 1000 anos, 1000 anos literais mesmo. Será um reinado físico, literal. Calvino, ele olha para esse texto e ele explica o seguinte, que o significado pleno dessa profecia só pode ser encontrado quando nós olhamos para a natureza desse reino. Se o reino de Cristo é espiritual, as bênçãos descritas por Amós também são espirituais. A fartura mencionada são as bênçãos abundantes que Deus derramou no dia de Pentecoste e que continua a derramar hoje e sempre. O reino de Cristo ele é espiritual, logo, as bênçãos são espirituais. Deus demonstra a sua fidelidade ao cumprir o que prometeu a Abraão, a Isaac, Jacó, a Davi e também na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Deus demonstra o seu amor em nos incluir, porque nós éramos como Edom.
o restante de Edom, que Deus trouxe para debaixo do reinado de Jesus. Deus aqui ele está declarando que sua graça ele supera os pecados do povo. Por mais indignos que sejam os habitantes dessa terra, a graça de Deus prevalece. É através de Cristo que nós podemos receber as inúmeras bênçãos. Mas que inúmeras bênçãos são essas, Arnaldo? Meus irmãos, nós somos convencidos dos nossos erros através da obra de Jesus Cristo. Tem coisa pior do que ser um iludido? O Espírito Santo, ele vem e nos tira a ilusão de que nós somos bons. E ele abre os nossos olhos para a lei, convencendo-nos do pecado através da palavra de Deus. Veja, através da obra de Jesus Cristo e a fé que Deus nos dá, nós somos declarados justos. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Nós estamos unidos a Jesus Cristo. Somos declarados justos. Mesmo que nessa vida nós não deixemos de pecar, o Senhor olha para nós e Ele vê os méritos de Jesus Cristo. O Senhor olha para nós e não nos abomina, mas Ele nos recebe de braços abertos, assim como o Pai recebe o seu Filho. Ele simplesmente nos chama de filho e nos garante uma entrada no reino de Deus. Nós somos transformados à semelhança de Cristo. Graças ao Espírito Santo, nós cristãos estamos realmente nos tornando justos em nosso falar, em nosso pensar, em nosso comportamento e estamos vencendo as imperfeições. O Espírito Santo está nos santificando. A nossa fé ela é aumentada. Ela cresce em nós o amor, a mansidão, a paciência, a longanimidade, o domínio próprio, todo o fruto do Espírito. Nós ainda somos capacitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver cada vez mais para a justiça de Deus. Onde é que o cristão encontra forças para lutar diariamente contra o pecado, contra sua natureza pecaminosa? Simplesmente na confiança de que você já é aperfeiçoado. Quer coisa melhor do que isso? Somente os eleitos de Deus, somente os cidadãos desse reino recebem essas bênçãos. A Igreja de Cristo já vive nesse reino e já desfruta das bênçãos do reino de Deus e aguarda a consumação desse reino na segunda vinda de Cristo. Meus irmãos, esse texto traz para nós alguns usos. Primeiro, onde o cristão encontra a esperança? A nossa fonte de esperança, conforto e encorajamento nesse mundo está somente nas promessas de Deus, no perdão de pecados que Ele oferece em Cristo Jesus e no final feliz que Ele providenciou para o seu povo. No mundo nós teremos aflições, sofreremos pressão, sofreremos ansiedade. Quando você se deparar com os problemas, corra ao seu Rei, confie nele. Ele não hesitará em defender-te. Quando você se sentir acusado pelos teus próprios pecados, lembre-se que Ele já te perdoou. Quando você duvidar de sua salvação, lembre-se, Ele já te perdoou. Você pertence a Ele e nada pode te tirar desse reino. Nós somos seus filhos valiosos. Ele mesmo diz, vocês valem mais do que alguns pardais. Nenhum pardal cai, a não ser pelo plano de Deus. Da mesma forma, hoje, no momento que vivemos, nenhum vírus se move, a não ser pelo plano de Deus. Quando confiamos em nosso Rei, nós temos razões sólidas para refutarmos os nossos medos. Em Cristo, nós não temos motivos para desesperança. Em segundo lugar, qual a nossa mensagem de esperança para este mundo? Temos como obrigação anunciar ao mundo que é pecado não crer em Jesus Cristo. O coronavírus é apenas uma ilustração do horror do pecado. O pecado, ele é 1000 vezes mais repugnante do que esse vírus. E 1000 vezes fatal. As calamidades,
Elas simplesmente são uma prévia de Deus do que o pecado merece e do que um dia receberá 1000 vezes pior em juízo. São avisos, são alarmes para nós nos despertarmos para o horror e para a mortalidade do pecado. Para que nossa evangelização seja fiel às Escrituras, precisamos apresentar Jesus como o Cristo, como o servo ungido de Deus, que cumpriu as tarefas do seu ofício de rei. Ele deve ser apresentado como o único mediador entre Deus e os homens, aquele que nos liberta do vírus, do pecado. Cristo morreu e ressurgiu para ser o Senhor, tanto de mortos como de vivos. Portanto, devemos apresentá-lo como Rei. Não há evangelização quando nós não declaramos que Jesus é o Rei. E terceiro, como essa esperança afeta o nosso viver? Se Cristo é um Rei, submeta-se a Ele. Submeta-se a Cristo. E submeta-se de bom grado. Todos os demônios do inferno se submetem a Cristo, mas contra a vontade deles. Mas nós, como seus súditos, nós nos submetemos alegremente ao nosso Rei e aos seus ensinos. Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Rei, é o nosso Senhor. E aqueles que não receberam a Cristo Jesus como seu Senhor, e apesar disso supõem que Ele seja o seu Salvador, essa turma está iludida. Eles estão iludidos. E a sua esperança se baseia em um alicerce de areia. A pessoa que se nega a si mesmo, renuncia a toda a confiança em tudo quanto ela é por natureza e reconhece que depende unicamente de Deus para a salvação. Portanto, obedeça a todos os ensinos de Cristo. Se Ele ordena amor, se Ele ordena humildade, se Ele ordena boas obras, obedeça. Viva como um cidadão dos céus. Evite todo pecado. Ore, medite, dedique-se à glória, dedique-se ao serviço dele. Esteja pronto para sofrer por Cristo. Amar a Cristo mais do que qualquer outra coisa, mais do que até a sua própria vida. Meus irmãos, Deus é o autor da história. E Ele reservou um fim glorioso para todo o seu povo. Que Deus nos abençoe neste tempo de calamidade e que nos ajude a manter a nossa esperança unicamente nas obras do Senhor. Meu desejo é vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. O meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
ti, a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina sobre mim, reina sobre mim, em mim, Senhor. Hey, yeah, yeah, yeah. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar.